Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Youngcast. Estamos aqui mais uma vez para um super episódio. Como sempre, Youngcast não falha, sempre trazendo um convidado novo, uma história nova, compartilhando experiências, porque eu sei que é isso que o nosso público gosta. Para você que é novo aqui no canal, você que ainda não é inscrito, eu te convido neste momento a clicar no botão de inscrever-se, ativar as notificações para que você não perca nada do que acontecer aqui em nosso podcast. Nós estamos disponíveis também no Spotify. Então você que gosta de ouvir um bom podcast, consumir um bom conteúdo, dirigindo o seu carro, ou no trem, ou no ônibus, a nossa recomendação é que você ouça os nossos episódios diretamente no Spotify, no Deezer e nas outras plataformas digitais. Estamos aqui mais uma vez no estúdio AlphaCast, que é essa casa que nos recebe muito bem, como vocês têm acompanhado nos últimos episódios, e eu quero conversar com você que quer ter o seu podcast, que quer gerar um conteúdo de qualidade. Agora o AlphaCast está disponível para você, localizado na região de Alphaville, que é considerada a região mais segura da América Latina. O AlphaCast Studio, ele tem câmeras Blackmagic 4K, microfone Shure, toda essa iluminação profissional e um camarim que você pode trazer o seu convidado e receber ele com toda a sofisticação de Alphaville. Quer saber como ter o seu podcast aqui? Aqui na descrição do vídeo ou em algum lugar desse vídeo é só clicar em Saiba Mais e você vai ter aí o contato direto com a equipe de produção do estúdio AlphaCast em Alphaville. Tá bom? Vamos seguindo. Eu, como sempre, recebendo convidados especiais e dessa vez não é diferente. Esse convidado é um grande amigo meu, alguém que já participou do Youngcast na última temporada. É um jovem pregador que viaja o Brasil e o mundo levando a palavra e tem ganhado um grande destaque. O seu nome está ganhando muito peso por conta de suas agendas e também daquilo que ele entrega. É muito conhecido no Instagram, publica os seus vídeos com frequência e atinge muitas pessoas. Eu estou falando dele, do meu amigo Lucas Gabriel, diretamente lá do Rio de Janeiro. Glória a Deus, a paz, Seja bem-vindo, meu amigo, novamente. Meu povo, a graça e a paz, olha, para mim é um prazer mais uma vez estar aqui. Da outra vez a gente foi no outro estúdio, né? Isso, gravamos no estúdio lá em Guarulhos. Isso, e hoje eu estou tendo o prazer de estar aqui com o André. E olha, tá muito lindo demais, tá bonito, parabéns. E hoje eu vim aqui acompanhado. Veio acompanhado. Eu vim acompanhado dessa gata aqui, gente. Eu quero apresentar não, para vocês. agora, antes de você falar, eu quero que você... Ó, olha, câmera, foca neles. Vocês acham... O que vocês diriam? É o quê? É um casal? São irmãos? O que vocês diriam? Eu, quando vi, falei, olha, eu acho que eles são irmãos. Acho que hoje o Lucas veio acompanhado da irmã. Mas, na verdade, não. A pastora Ana... É o que, pastora Ana, do Lucas? Eu sou a mãe do Lucas. Mas não parece, nem não parece que é a mãe. Gente, eu achei que você estava com sua irmã, Lucas. Seja bem-vinda, pastora Ana. Obrigado, né, por estar aqui com meu amigo já, quero Sim. considerar meu amigo André Mendes. E falando em André Mendes, eu posso falar? Pode, solta. Eu sou lá do Rio de Janeiro, tá? O meu Legal. nome, para quem não me conhece, é pastora Ana Zacarias. E já vou falar, gosto do fogo, viu? Gosto de falar de Jesus e gosto de oração e ver resultado. Uau! Eu já vi que você cresceu numa excelente escola, hein, Lucas? É verdade, eu nasci, lá em casa tinha um culto, né, à tarde, lá em casa, né, de oração, lá em casa, era muito forte, né, era muito forte. Então eu cresci, na verdade, acompanhando a minha mãe, que minha mãe é cantora, né, eu cresci acompanhando ela nos congressos, nas agendas, na época do CD, lembra do CD? Ah, você chegou a ter o CD de pregação seu? Eu tive CD e DVD. CD e DVD. CD e DVD. E minha mãe gravou 2 CD, né? Minha mãe gravou fita, depois gravou CD, Sim. né? E foi gravando. E hoje eu tô tendo a honra de estar aqui com ela. A gente é de lá da cidade de Macaé, então manda um abraço, André, pro povo lá de Macaé que tá assistindo a gente, da igreja Geração de Davi. Geração de Davi. Alô, Macaé, no Rio de Janeiro. O pessoal aí da igreja Geração de Davi. Eu quero deixar aqui um abraço para vocês. Estou aqui com a pastora Ana,
que está em São Paulo, está em Alphaville e está dando entrevista. Uma alegria tê-la aqui. Então, um beijo pra vocês. Ô, Glória. Manda um beijo pro seu povão também. Fala pra ele, eu tô aqui no Ô, Alphaville. povo, olha, eu estou aqui na Alphaville. Naquela ali, ó, olha lá, eles estão te olhando, naquela câmera. Ô, povo de Deus, do Rio de Janeiro, Macaé, estou aqui no Alphaville. Olha que coisa chique, hein? Nesse estúdio novo. Deus é fiel, ele prepara a mesa, ele prepara tudo. Essa então é a pastora Ana Zacarias, que é a mãe do Lucas. Hoje nós vamos ter um podcast que eu tenho certeza 100% direcionado por Deus, como a pastora Ana falou, né, ela gosta de oração, gosta de resultado, e isso é o que a gente também gosta de entregar para o público do nosso canal, que é o público da Batista, da Assembleia, da Universal, da Mundial. O Youngcast consegue unir essas pessoas de diferentes denominações em um só lugar. Então, eu já quero que vocês se sintam bem-vindos, que vocês se sintam em casa e fiquem à vontade para essa nossa conversa. Lucas, que aí, casado, como é o nome da esposa? Girlene, Já manda um beijo para ela. amor, tô aqui em São Paulo, mas já tô chegando, tá? Te amo. Ó, beijo. E como é a sua história? A sua história com a Girlene, vou Girlene. trazer ela aqui para contar um testemunho forte. Forte demais. Em breve ela vai estar aqui junto comigo, que ela é tímida. Ela Mas ela é tímida, mas ela vai contar o testemunho dela, que é muito forte e vai impactar muita gente, porque ela passou por uma perda alguns anos atrás, né, que ela perdeu o marido dela na queda de avião da Chapecoense, e ela soube da notícia pela televisão, né, que ela já tinha falado acho que tinha falado com ele por mensagem, né? Aí só foi saber da notícia depois da queda do avião pela televisão. E ela tem um testemunho muito forte. Ó, André, se prepara para você chorar no testemunho, porque é muito forte, tá? E Deus uniu a gente. 5 anos que ela estava viúva, tá? Conheci ela, uma bênção de Deus na minha vida, me ajuda muito. Eu já fiquei Eu amo ansioso demais. já para receber ela. Eu já quero recebê-la aqui, quero fazer, então vamos deixar combinado a gente fazer essa entrevista com ela para conhecer essa história e impactar o nosso público, porque isso é interessante, isso é importante, abençoar as pessoas através da nossa voz. Agora, pastora Ana, Lucas Gabriel. Lucas Gabriel hoje é um jovem pregador que leva a palavra e está atingindo muitas pessoas, está levando o evangelho para diversos lugares. Mas a gente sabe que uma mãe, ela tem a sua história. E o que o Lucas Gabriel foi na sua vida? Fala um pouco sobre o testemunho dele na sua perspectiva. Sim, o Lucas Gabriel, André, ele foi um filho muito desejado. Porém, ele foi crescendo, né? Chegou uma época que o Lucas foi criado na igreja, foi criado no meio de cantores de nome, pregadores de nome, e, de repente, veio a vontade de servir ao mundo. O Lucas, ele foi para o mundo, abandonou a igreja, posso falar? Fala tudo. Abandonou a igreja e começou a fazer parte do tráfico. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, onde nós estávamos morando, né? Onde o Lucas morava, que hoje ele vive em Campos, que também é uma cidade do Rio de Janeiro. E quando eu soube que meu filho não estava mais servindo a Deus, eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Porque o que o Senhor me prometeu foi um filho que ia servir ao Senhor no altar. Quando eu estava grávida, Lucas estava no meu ventre. Deus usou um vaso e disse que seria um menino, que esse menino iria ser conhecido em todo o Brasil. O mundo ia conhecer através ele, né, através do Senhor, através da palavra de Deus, como eu tenho pregado. E de repente aconteceu que ele veio se afastar da presença de Deus. E Lucas começou a fazer parte da vida errada. E eu vi ali que eu ia perder meu filho para o tráfico. Como você se sentiu? Eu me senti triste. A depressão tentou até me tomar, só que eu não deixei. Eu reagi, porque tem momentos que nós temos que reagir.
na hora da tempestade, na hora da luta e do vento, dentro do lar, dentro da casa, seja o vento que for, tem que reagir, tem que buscar a força do alto, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que levar nossos olhos para o monte, Sim. de onde vem o nosso socorro. E muitas das vezes buscamos o socorro do homem, da terra. Não adianta buscar o socorro da terra, que não vai vir. O que aconteceu? Eu comecei a fazer o propósito e eu não vi o meu filho mais. Porque vários lugares ele passava. Macaé é uma cidade grande. Já não parava mais em casa. Não parava, ele saiu de casa. Ele passou a viver com os meninos lá do tráfico. Nossa. Então, eu comecei a falar, meu Deus, e noites sem dormir, porque um filho desse jeito, na rua, se drogando, armado, eu falei, meu Deus, é o fim. O inimigo está tentando tirar aquilo que o Senhor me prometeu. Ele não tem poder. E eu comecei a orar, buscar a Deus. E um certo dia eu fui para o monte, passando-se meses, e o meu filho nessa vida, armado. Eu peguei e fui para o monte. Desci do monte, debaixo da autoridade de Deus. Eu vou lá onde meu filho está, no meio daqueles meninos do tráfico. Aonde muitos, às vezes, têm medo, ou não olha, né? Mas são pessoas usadas pelo inimigo, são vítimas de Satanás. E o meu filho estava no meio. Quando eu chego lá, o meu filho estava drogado, estava armado. Eu disse, Lucas, cheguei aqui agora. Tu vai vir embora comigo para casa, porque Deus não te fez para isso. E ele virou assim para mim, mãe, vai para casa, mulher. Mas eu vi que não era ele, porque ele estava drogado. E tem muitas mães, André, que desistem dos seus filhos, porque está cansada de lutar, que está nas drogas, os filhos nas drogas. Não desista dos seus filhos, porque a oração tem efeito. Teve efeito na vida do Lucas. Por que teve efeito na vida do Lucas? Porque eu lembro da passagem do profeta Isaías, que foi entregar uma mensagem ao rei Ezequias, dizendo que ele iria morrer, que ele teria 15 dias de vida apenas. Mas ele estava com um decreto de morte já dada por Deus. E o que houve? O choro daquele rei, daquele homem, moveu a mão de Deus. E as minhas lágrimas naquele monte moveu as mãos de Deus também. O Senhor, através das lágrimas do rei Ezequias, o Senhor mudou todo o cenário. Todo o cenário, isso me lembrou. Todo o cenário, porque o cenário dele era de morte. E o cenário de Lucas também era de morte, porque teve uma época que o Lucas não podia mais ficar na cidade de Macaé, porque ele saiu e os traficantes queriam pegar ele, queriam matar ele. Disse que iriam matar ele, ele não ia ficar vivo. E eu consegui tirar ele através da oração. Eu não, o Senhor Jesus, e a minha força de vencer, de querer o meu filho na presença de Deus, no caminho certo, que é o caminho da palavra do Senhor. Depois que ele voltou, os traficantes juraram ele de morte. E ele não podia ficar na cidade de Macaé. Ele teve que ficar fora por uns tempos. E todos eles que prometeram, que falaram, eu sempre digo, meu amigo André, que a oração faz efeito. Por quê? Porque um crente ele tem que ser valente em meio à luta. Eles falaram que iriam tirar a vida do meu filho, o Lucas. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, o Senhor disse que era para mim ficar tranquilo. E eu lembrei ali do Salmo 23, né? Que nós temos que estar tranquilo, que em verdes pasto, o Senhor nos guia pelas águas tranquilo. E ali eu fiquei tranquila. Sabe o que houve? Porque
eu sempre também digo que Deus não abre caminho como abriu o Mar Vermelho. Deus não abre caminho para inimigo passar, certo? Isso é interessante. Deus não abre caminho para inimigo passar. Para o meu filho hoje estar aqui pregando a palavra de Deus, todos que falaram que iriam tirar a vida dele, Deus permitiu que descesse à sepultura. Todos os traficantes. Literalmente todos. Até uns tempos atrás, até uns anos atrás, tinha ainda um que estava preso, né? E esse era o que Ano passado. ano passado. Ele estava preso e esse era o meu inimigo número um. Mas assim, eu estou com 14 anos já na presença, Isso, né? 14 Que eu voltei para Jesus. Então ele ainda tinha aquela coisa no meu coração, né? Eu falei, poxa, ele está preso. Será que se ele sair, se ele me ver, ele vai, né? Mas tem aquela coisa do respeito também. Se você entrou para a igreja, né? Eles respeitam, mas existem coisas que o diabo coloca no coração de algumas pessoas que não saem. Aquele desejo de matar. E ele tinha uma sede muito grande da minha vida. Muito grande. Desde a minha adolescência, ele tinha uma sede da minha vida. Tentou me matar umas 3 vezes. E quando ele foi preso, né? Eu fiquei com aquela coisa no coração. Falei, Senhor, trabalha nele, toca nele. E quando foi por último agora, mataram ele, né? Mataram Então, tipo ele. assim, todas as pessoas que se levantaram, que disseram que ia me matar, André, se literalmente todas, não sobrou uma. Todas que disseram que ia me matar, que se levantaram contra a minha vida, Deus permitiu descer a cova. Não sobrou um, né, Então, mãe? pastor Lucas, sem contar que esse último que morreu era amigo dele. Era amigo? Era Era amigo de amigo infância. de A infância. gente cresceu soltando pipa junto, né? Mas pelo fato de eu ter vacilado lá, ele queria a qualquer custo me Tirar a matar, de vida. qualquer jeito. De qualquer jeito ele queria me matar. E Deus permitiu descer. Duas coisas aqui a gente precisa relatar. Né? Quando eu estava perdido, porque às vezes as pessoas, não, quem está de fora não consegue compreender o que acontece, né? No coração de quem está afastado. As pessoas ali, elas. Eu digo por mim, André. Eu estava afastado, mas eu sentia falta da presença de Deus. Mas é algo, é uma corrente. O mundo espiritual é real. A pessoa pensa que não é, mas é real. A gente fica preso sem força para sair. A pessoa que se envolve ali no tráfico, nas drogas, que se envolve em outras coisas, ela fica sem força para sair. É aonde Deus levantou a minha mãe para unir a força dela e conseguir trazer a libertação para a minha vida. Então, a primeira coisa aqui é a gratidão. Sou grato a Deus por essa mulher não ter desistido de mim, aonde todo mundo desistiu. Essa mulher disse, eu não vou desistir da minha casa. E eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou lá e disse assim, se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor, mas eu não vou perder um filho meu para Satanás. Ela liberou essa palavra. E depois daquele dia, Deus começou a me apertar, porque eu creio que Deus tinha uma promessa na minha vida e Ele não iria permitir. E a palavra para a gente aqui é gratidão por ela não ter desistido de mim. E também, você que é mãe, não desista da tua família, dos teus filhos. Né, mãe? Não pode desistir. Eu sei que o inimigo, ele faz de tudo para você desistir. E quando eu estava orando para ele sair dessa vida, nós temos que entender que existe o mundo espiritual. Tem muita gente que às vezes não acredita no mundo espiritual. Eu estava orando, ouvindo a voz de Deus, que eu ia vencer, que eu ia conseguir tirar o meu filho, né? Desse caminho que ele estava. E do outro lado o inimigo, desiste que você não vai conseguir, ele já é meu. E eu falando, o sangue de Jesus tem poder, o Lucas já venceu, ele é do Senhor E Jesus. o mais interessante que eu lembrei que agora, o André, só abrindo parênteses, nesse período surgiu que a gente chama lá no Rio de profeta de olho aberto. O que é um profeta de olho aberto? São profetas que se aproveitam da situação de derrota e lançam profecias de caos. Muita gente olhou para minha mãe e disse assim, vou eu levar, vou eu recolher.
vou eu levar teu filho, vou eu recolher. Cara, se minha mãe acreditasse, se minha mãe se apegasse a essa profecia, que Deus iria me levar, que Deus iria me recolher, ela, talvez eu nem estaria aqui, porque existem profetas de Deus, existem, mas também existem pessoas que se aproveitam da situação, da dor da pessoa, para lançar uma profecia do caos, tá entendendo? E minha mãe não se apegou às notícias ruins, e eu lembro que até maltratar, eu maltratei, que eu estava drogado, Sim. eu estava consumindo tantas drogas, que eu estava maltratando ela. Então ali já não era eu, ali já era o diabo em mim, entendeu? E ela entendia, né? Ela E- tinha essa. Então a mãe não pode desistir do filho, ainda que a situação dos teus filhos, do teu marido, esteja tudo ao contrário. Não desista da tua casa. Porque assim como a minha mãe está cantando o hino da vitória, se prepare para você cantar o hino da vitória. Né, mãe? E qual que foi o Sim, maior vai. desafio, pastora? Porque eu penso que a senhora como mãe, né? Nenhuma mãe quer perder o seu filho para o tráfico, nenhuma mãe quer ver o seu filho crescer e se tornar um traficante, um assaltante, enfim. Mas o que eu percebo é que você teve um jogo de cintura, né? De um jogo de cintura de não desistir, de não desanimar. Mas uma certeza que fica clara para mim também é que fácil não deve ter sido, né? Como foi para você assim esse momento? Foi um momento muito crítico, como o pastor Lucas falou. Eu recebi muitas profecias dizendo que Deus ia acolher ele. Só que quando nós temos conhecimento da palavra, temos discernimento. Então, eu me apeguei na palavra que a fé é o firme fundamento das Daquilo coisas que que não não se vê, mas das coisas que se espera. E eu estava esperando o milagre de Deus chegar na vida de Lucas. Fácil não foi, Imagino, mas eu cheguei até aqui, eu tá? imagino. Tendo um filho que foi criado no Evangelho e, de repente, com arma, drogado, não foi E fácil. lembrando aqui que não foi só eu, né? Foi a minha irmã também, no São mesmo período. isso. A minha irmã Meu e o meu Deus. irmão depois. No total são 3, então. São três. Três Os filhos. três deram trabalho para minha mãe. Então, não era só eu. Não foi só eu. Também teve a minha irmã que deu dor de cabeça. Vocês já viram contando o testemunho dela. O meu irmão também teve um período de rebeldia. Então, tipo assim, para minha mãe, eu vejo uma fé muito grande. Eu tenho como base de fé a minha mãe, porque passar pelo que ela passou, e não foram só isso. Em 1999, a gente perdeu a nossa casa numa enchente em Macaé. Fomos morar no Colégio Matias Neto. De lá nós fomos para casa da minha avó. Aí minha mãe não tinha emprego. A gente pedia pelanca no açougue para comer pelanca. E eu nunca vi a minha mãe murmurar. Então, Passou desde, dificuldade. desde novo, a gente enfrentou muitas dificuldades. Sabe, André? E qual foi o maior desafio, assim, né, nesse momento de dificuldade? O que quase balançou e quase fez vocês, de repente, pensar em desistir? Cara, eu teve uma vez que a gente estava na casa da minha avó, morando num quartinho menor que esse, aqui nesse estúdio. Bem menor, era muito menor. E era eu, minha mãe, meu padrasto e meus dois irmãos no mesmo lugar ali. Então tinha um colchão no chão, tinha um fogão, né? E teve um dia que eu comecei a chorar, né? Se eu não me engano, eu tinha uns 9 anos de idade, né? 9 anos. Eu comecei a chorar porque eu não tinha comida em casa, não tinha nada para comer. E eu falei, mãe, que Deus é esse que a senhora serve? Porque a gente está passando fome, porque Deus está permitindo a gente passar por isso. Eu criança, né? E minha mãe falou para mim assim, ó, filho, em tudo dai glória, não murmura. Então, desde novo, assim, eu acho que a nossa infância, eu cresci tendo algumas dificuldades, né, a nossa família, mas eu nunca vi, André, a minha mãe murmurar em nada, reclamar em nada. Então, em meio a todos os desafios, o que me manteve de pé foi a base da fé da minha mãe. A base essa fé que ela tem, né, de tantos outros problemas que aconteceram na nossa família, de muitos problemas. Se fosse falar aqui, não daria um podcast, né? 2001, 2001. 2001
foi quando que a senhora entrou em coma? 2001. 2001. A minha mãe entrou em coma, faleceu no hospital. A cidade recebeu a notícia Que eu tinha morrido. que ela teve pneumonia, Eu tenho... pneumonia, né? Passada, Não. Asma aguda. asma aguda. Asma E meu aguda. pulmão Ah, não sim. aguentou. Eu estava no evento, tava com a Aline Barros, cantores de nomes, né? De renomes. E eu cantei, fui para casa, eu já sofria já de asma, né? E ali aconteceu, dessa noite, já começou a dar a falta de ar. Começou a atacar. Atacar, eu falei assim, meu Deus, eu vou sair daqui depois que eu cantar. Mesmo cansada, com cansaço, eu vou sair daqui só depois que eu cantar. Eu cantei, terminei de cantar, fui para casa, e é muito grande, testemunho, passei muito mal, e fiquei ali 2 dias com asma, falei, teimando, não vou para o hospital, faltou minha visão, enfim, entrei em coma, e os médicos falaram, espalharam para toda Macaé, deram notícia para minha mãe Que tinha morrido. 3 horas da manhã já tinha batido as botas, Meu Deus. já tinha morrido, já tinha falecido. Sendo que quando Deus tem promessa na vida de um crente fiel, né? Esse crente pode estar, ele pode estar agora dentro de uma UTI para morrer ou morto, o meu Deus vai ressuscitar como ele fez comigo. E assim como meu Deus deu livramento para o Lucas, ele vai dar livramento para a tua casa. E respondendo aqui a pergunta que o Forte. André fez, para a gente não perder o foco, mas o André fez, como é que a gente fez para ter essa base? A gente passou por muitos problemas, sabe? Desde a infância. Então, o que me manteve de pé, assim, o que me manteve de pé é essa fé que a minha mãe tem. É uma fé extraordinária. Inabalável, né? É, uma fé inabalável. E é isso. É guardar a fé. O apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé. A fé é a única coisa que o ser humano tem que guardar, entendeu? Para não se perder em nada na vida. E é isso. Para continuar, para ter continuidade, para seguir em frente. Na verdade, tem até um ditado que diz, né? Que quem perdeu a fé, perdeu tudo. É verdade. Se não tem fé, você não consegue agradar a Deus, não consegue viver. E a fé, ela vale para todos os âmbitos, né? Seja no âmbito familiar, seja no âmbito financeiro. Todos os âmbitos da nossa vida, principalmente nós que viemos dessa geração, que representa famílias que passaram necessidade, famílias que no seu início houve muitos desafios e muitas dificuldades. Nós temos que... A única coisa que nós temos é a fé. Porque se a gente não tem a fé, se a gente Sem perde a é fé... impossível. É como você falou, era pequeno, você passava necessidade, vocês tiveram ali o início familiar de vocês, ele foi realmente difícil. Mas olha que legal, o fato de não ter perdido a fé, hoje vocês são uma família completamente intacta. Valeu a pena então, pastora Ana, ter chorado tanto? Com certeza, gente. Olha, pensa numa mulher que chorou. Foi eu, imagino. tá? Porque as lágrimas, ela move a mão de Deus. E domingo passado eu estava em um culto, André, com o pastor Lucas, ele foi o pregador. E a pregação que Deus usou ele, a igreja toda chorou. E eu, assim, não vou dizer que eu sou chorona, eu não sou chorona. Eu só choro mesmo quando eu sinto a presença de Deus. E quando eu estou orando para conversar com meu Deus, que eu tenho intimidade com Ele. E domingo foi muito forte. O choro, a oração, move a mão de Deus. A fé, ela faz muitas coisas acontecer. Então, em meio a toda a tribulação que eu passei, em meio a toda a luta, por que eu perseverei? Por causa da fé. Né? E eu disse para o meu filho, hoje nós não temos, mas a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Amanhã nós vamos ter. O amanhã vai isso ser é fé. melhor. Isso é fé. Isso é Não fé. estou vendo, mas eu estou crendo.
Agora, Lucas, fala uma coisa pra gente. Como que. Porque inicialmente você teve assim uma adolescência que foi conturbada, né? Foi muitos desafios, muitas coisas que você escolheu na sua adolescência viver, e isso dificultou muito a questão familiar, porque. Pelo que você falou, você não ficava em casa, você estava diversas vezes na rua, estava pelo morro acima abaixo e etc. O que fez você hoje, porque hoje você é um pai de família, Uhum. o que fez você hoje se tornar um pai de família, mesmo não tendo vivendo diretamente com o pai, mesmo não tendo contato frequente familiar dentro de casa? O que te transformou hoje nesse pai de família? Cara, o que acontece? Quando você é transformado por Cristo, ele, ele preenche ali é, lugares que ninguém consegue preencher. Então, Sim. eu acredito que todas as vezes que eu olhava para o espelho, né, eu dizia dentro de mim, eu não quero ser o reflexo da minha família. Eu sempre falo sobre maldições, quando eu estou pregando, que a maior vontade do diabo é repetir na vida de alguém a mesma história dos pais ou dos avós. Existem pessoas que estão me vendo agora, que vão assistir, que se ela olhar para a vida dela, ela está vivendo a mesma coisa que a mãe viveu, que o pai viveu. Isso é uma maldição hereditária. Tá repetindo um É, ciclo. tá repetindo o mesmo ciclo. A avó não casou, a mãe não casou e ela já está com problema na vida sentimental. Tá entendendo? O avô, a bisavó deu câncer, a avó deu câncer, a mãe deu câncer e ela já está com nódulo no seio. Então, quando eu olhava para o espelho, eu dizia assim: eu não quero ser o reflexo da minha família. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Então, o que fez eu ter essa vida que eu tenho hoje, estou em construção ainda, André, é não se conformar com a mesma história. Então, para quem está em casa, a palavra de Deus para a tua vida hoje é: não se conforme. Talvez a maior vontade do teu adversário é repetir a mesma história que você, que os seus pais viveram. Ele quer repetir a mesma história. Então, não se conforme. Bate os pés no chão e fale com Deus: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito se repetir na minha vida o que se repetiu na vida dos meus pais, dos meus avós. Se o meu pai não teve casa, eu vou ter. Se a minha mãe não casou, eu vou casar. Se a minha família não foi estruturada, a minha família vai ser. Quando você determina isso, isso acontece na tua vida. Pelo poder da palavra, É, né? Você tem que falar. a Bíblia diz que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Olha o que Tiago escreveu sobre a palavra. Seja pronto para ouvir e tardio no falar. Olha o que o proverbista escreveu sobre a palavra. O poder da vida e da morte está na língua. Olha o que Davi escreveu no Salmo dizendo sobre a palavra. Assim como imagina o teu coração, assim é. Está entendendo? Então, a palavra tem um poder muito grande. Quando você determinar isso na tua vida, essa palavra, ela pode se tornar realidade. E é isso, eu coloquei em prática a palavra de Deus na minha vida. Agora, Lucas, uma coisa que também é assim, é muito interessante. A gente percebe então que você começou a quebrar uma maldição porque você começou a repetir, a falar: olha, eu não aceito viver da mesma forma, não aceito viver da mesma maneira, não quero viver e não quero repetir a ação dos meus antepassados, seja meus pais, meus tios e etc. Então, a partir desse momento que você solta essa palavra, você sentiu o efeito? Começou a mudar a partir de quando você começou a falar? Porque Isso, isso é fantástico, porque falar não é nada complicado. A gente então está dizendo que a mudança de uma vida ela pode acontecer através da liberação de uma palavra. não só a palavra, mas as ações. A tua ação também pode mudar muita coisa na tua vida. Não é só você liberar. Toda palavra liberada, ela vem debaixo de uma ação. Ah, legal. Entendeu? Então eu preciso falar, liberando essa palavra, e também agir com as ações. Então, quando começou, quando eu comecei a ministrar, tem 14 anos que eu estou pregando a palavra, fazer 15 anos, né? 14 anos, fazer 15 anos que eu prego. Sim.
eu percebi que ao longo desse tempo, o diabo queria repetir a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Posso falar? Pode. Posso falar? Por exemplo, na minha família, falando sobre maldições, eu descobri que 4 mulheres na nossa geração, da geração da minha família, foi estuprada. Tá entendendo? Olha como é que o diabo repete, né, mãe? Minha avó estuprada, minha mãe, minha irmã e uma menina da nossa família passou por abuso. Então, o diabo repetindo a mesma história em 4 gerações. Porque Nossa. porque a maior vontade do diabo é repetir a mesma história. Existem pessoas que vão ver esse podcast aqui no AlphaCast, aqui no AlphaCast, e eles vão se identificar com essa palavra. Se você olhar para a tua vida, você vai perceber que o que você está passando agora, os teus pais já passaram, os teus avós já passaram. Então, o que você tem que fazer? É não aceitar essa situação. Esse é o primeiro passo. Não aceite a maldição se instalar na tua vida. Porque Nossa. para isso se manifestou o Filho de Deus, Forte. para desfazer as obras do diabo. A visão é a mesma, pastor? A visão é a mesma. E o pastor Lucas está falando sobre maldição entre família. Eu me lembrei de algo, pastor Lucas, que eu não sei se você conheceu ela, mas ela te conheceu. A Neuza. A Conheci. Neuza, ela era a maior traficante do morro do São Carlos, São lá Carlos, no Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Aí, ou seja, a maldição já ia pegar, já estava indo para a É da minha vida, tia passar para a gente, né? para os meus filhos. Não chegou em mim, porque eu não saí da presença, né? Aí, peraí, não chegou nela não, então vai para os filhos. Só que a oração quebra a maldição. Entendeu? Se pelo fato de ter orado, Quebrou. destruiu tudo que ia Porque replicar, a palavra parou. do Senhor diz, clame a mim, E responder-te-ei. responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu orei para Deus tirar eles. Quer dizer, até a minha oração Deus ouviu e fez coisas maiores. Aonde meu filho está? Pregando. Ganhando muitas almas. Coisas que eu não sabia. E isso é um sinal de que orar Que não ia. dá resultado. Resultado das minhas orações. De não É. ter desistido, de ter continuado, de ter... porque eu conheço algumas mães que desistem. Eu conheço mães que E desistiram do filho. até mesmo dentro da minha família e no meio de alguns amigos que se diz, né? Diziam ser meus amigos, falaram assim para mim, Ana, pastora, desiste. Ele não quer, não tem mais jeito. E eu disse para eles, ei, Deus dá jeito naquilo que não tem mais jeito. E a última palavra vem de Deus. Sim. A última palavra, tem até o hino que fala, né? A última palavra é dele. A última Mesmo que a palavra. realidade, ela joga, tipo, o contrário. Porque, cara, se tem um filho que tá no crime, tá no tráfego, a vida tá dizendo que, olha, ele tá correndo risco, logo, logo ele morre. Mas o fato de você continuar e acreditar que a última palavra é dele, hoje ele tá transformado. É. Tá aí, glória Qual o a maior conselho que a senhora daria, por exemplo, para uma mãe que vive essa fase de ter um filho no crime, nas drogas, no tráfego? O maior conselho que eu dou a você, mães, a vocês mães, ore pelos seus filhos, não desista, tenha fé e aumente mais ainda o amor por eles. Porque em meio à luta, bate o desespero, a mente processa logo as coisas ruins. Então, a sua mente tem que processar primeiro Deus. A fé, a ação e oração. E crer que tudo vai dar certo no final. Agora, Lucas, pegando um ponto aqui, pegando um ponto ali do início, né, dessa fase que você ainda estava no crime, já saindo e teve esse desacerto aí com a pessoa que era o seu amigo.
Cara, a gente é algo meio até icônico, né, de se observar, porque um amigo querer matar o outro não é uma coisa muito normal. Isso te deu algumas lições sobre amizades? Há muita. Primeiro que eu aprendi que os nossos relacionamentos, eles definem o nosso futuro, as nossas conexões. Antes de eu falar algo aqui que o Espírito de Deus colocou no meu coração, porque aqui a gente está direcionado por Deus, né? Sim. Um dia eu andava com um rapaz chamado Noturno. O apelido dele era Era Noturno. noturno? Ele era igualzinho o Noturno mesmo do X-Men. Nossa. Ele é idêntico assim. E aquele rapaz, ele andava, tinha muita arma, né? E um dia, meu padrasto olhou para mim e falou assim: eu não quero mais ser andando com ele. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque Deus falou para mim que ele vai morrer. Seu Aí, padrasto te chamou e falou isso? Deus falou para mim que ele vai morrer. Isso foi 6 e pouca 18 horas por aí. Quando deu 8 horas, ele bateu lá em casa, que a gente estudava junto no mesmo colégio. E bateu: vambora ali na praça. Aí eu falei assim: cara, meu padrasto não falou para mim não andar contigo. Não, mas que isso, a gente é amigo. Não vou andar. Conclusão: amanhã a gente se vê no colégio. Foi assim que a gente combinou. Quando deu 9h30 da noite, eu ouvi um monte de disparo. Pá, pá. Disparo. Daqui a pouco eu ouço a gritaria. Quando a gente abre a porta, quem tá morto lá na porta? O noturno. O Noturno. Agora você imagina Meu Deus. se eu tivesse lá. Então, ó, eu estou usando esse exemplo só para falar sobre amizade, relacionamento e amizade. As nossas conexões definem o nosso futuro. Boa, boa, legal. Nossas conexões definem o nosso futuro, legal. Agora, eu vou falar algo aqui tão sério, que está em Filipenses capítulo 3, eu até anotei aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O maior problema dessa geração é estar conectado a pessoas que Deus já mandou tirar. Deus já mandou Forte. cortar o laço. Deus já mandou quebrar o elo. Deus já mandou quebrar a aliança. Existem amizades que não rompem, existem amizades que não acrescentam, existem amizades que atrasam. E muita gente deixa de prosperar por causa das conexões que ela tem. Você quer ver um exemplo que eu vou dar aqui agora? Olha o que aconteceu com Abraão e Ló. Se você ler, quando Deus diz assim, ó, Gênesis 12, se abre aí que você vai ver. Deus disse assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus mandou Abraão levar alguém? Muito pelo Não. contrário, mandou ele sair. Aí o que ele fez? Pelo fato dele ter um sentimento por Ló, ele pega a Ló e leva com ele. Aí o texto diz lá na frente assim, ó, e houve contenda entre Abraão e Ló. Por quê? Porque ele deu continuidade àquilo que Deus disse que era para cortar e terminar. Olha o que Jezabel, a aliança de Jezabel com Acabe fez com Samaria. Então, muitas das vezes, o maior problema são as suas conexões, as suas alianças. Olha o estrago que Jonas causou no barco. Os marinheiros não tinham nada a ver. A Bíblia diz que eles começaram a pegar comida e as coisas e jogar tudo fora para aliviar o peso do barco, para não afundar. E mesmo assim a tempestade estava só aumentando. Aí eu percebo que eles estavam perdendo coisas por causa de conexões erradas. Então você permitir entrar na tua vida um Jonas, você permitir entrar na tua vida uma Jezabel, você permitir entrar na tua vida um Ló, você causa um estrago muito grande no teu futuro. Então a palavra de Deus para a gente aqui hoje é: as nossas conexões definem o nosso futuro. Se a amizade, se Deus falou que é para encerrar, encerra. Encerra, corta. Existem pessoas que estão ali com contato, com amizade, e Deus está falando: desapega dessa pessoa.
corta o laço, quebra a aliança, porque o que eu tenho para você é muito grande. O que eu tenho para você, Ló não vai entender. O que eu tenho para você, essas pessoas que estão ao teu redor não vão entender. Então o que você precisa compreender? Que as tuas alianças podem definir muito como você está agora e como você vai estar lá na frente. E é muito interessante isso, falar sobre relacionamento. E a gente está vivendo um tempo tão difícil, André, aonde a gente pergunta assim, então, pastor Lucas, quem é a pessoa que eu devo andar? Quem são as minhas conexões? Quem são os meus amigos? Quem eu devo andar? Essa é a pergunta que muita gente faz. É simples. É simples. É simples. A resposta está aqui, eu anotei para você. A Bíblia diz que havia um homem paralítico na Porta Formosa. Esse homem, André, ele vivia todos os dias ali. Aí tá vindo Pedro e João. Pedro e João tá vindo para orar no templo. Olha a conexão que Deus cria para levantar ele. Deus cria uma conexão de pessoas que oram. Então a palavra de Deus para a tua vida é a conexão para você, as tuas amizades, os teus relacionamentos tem que ser pessoas que vivam uma vida de oração. Isso a gente percebe, por exemplo, Jesus mesmo. Jesus, ele foi o cara, assim, quando o assunto é conexão, Jesus, ele é o exemplo perfeito, porque ele conectou nos seus discípulos, que eram homens, pescadores, cobrador de imposto, e ele conectou nessas pessoas e essa conexão transformou por completo a vida dessas pessoas, porque você vê um cara que estava lá jogando rede, pescando, se torna um cara responsável por carregar e distribuir o evangelho pós-Cristo para toda uma geração. Então, isso que você fala, por exemplo, faz todo sentido porque na conexão está o segredo. A gente ouve muito falar aqui, por exemplo, que você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, o ser humano ele já tem isso de replicar ações. Então, baseado nas pessoas que você anda, aquilo vai moldando, vai formando você, vai formando o seu caráter. Você acredita nisso? Nessa fala? A gente se parece muito com pessoas que a gente está ao redor. A gente acaba pegando ali costume, né? Então, imagina você andar com uma pessoa que só fala de derrota. Imagina você andar com uma pessoa que só murmura. Imagina você andar com uma pessoa que só fala de pornografia, só fala de algo que não edifica. Você não vai crescer, você não vai prosperar. Então, a gente tem que ter essa ótica e entender que as nossas alianças, as nossas amizades, têm que ser pessoas que vivam uma vida de oração. Tem que ser pessoas que oram. As nossas conexões, eu vou repetir, definem o nosso futuro. E eu tenho percebido isso, porque Deus ele me disse assim uma vez, meu filho, corta essas amizades aqui. Aí eu fui cortando. Às vezes a gente fica na porta do milagre ali e não acontece, né? A gente fica assim, meu Deus, por que não está acontecendo? Foi quando, mãe, quando eu desfiz as alianças, Deus ele me atravessou na porta da promessa. Então é isso. Existem coisas que você só vai viver. Grave isso daqui. Existem coisas que você só vai viver quando você quebrar alguns laços. Uau, isso aí é forte. Tem coisas que você só vai. Ou áreas também da sua vida que só vai andar quando você romper alguns ciclos, romper alguns laços. Isso faz todo sentido. E, pastora, fala pra mim, você, com toda a experiência que tem, e já teve que cortar muita relação, sair de ambientes, cortar amizades? Tive que cortar muitas relações, sair de muitas amizades que o próprio Deus falou comigo para me sair, porque tem um ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então eu tive que cortar. Então é isso. E isso se enquadra também dentro da igreja? Porque dentro da igreja, geralmente a gente deveria pensar assim, não, ó, anda com crente. Porque se andar com crente vai ser bom para você. Ou não. Até crente também tem algumas pessoas que você tem que cortar. Cortar. Até dentro das igrejas tem também
Crente que você tem que cortar e deixar ele andar sozinho, você andar no teu caminho, ele no caminho dele e você no seu caminho, porque é difícil, hoje em dia tá difícil ter uma amizade fiel. As pessoas estão perdendo a lealdade. As pessoas estão perdendo, estão traindo uma outra, traindo a amizade. E se falar de traição aqui, eu tenho muita experiência. Já foi Mas traída muitas vezes. muitas vezes, mas eu estou de pé. Qual é a É. maior lição de uma traição? A maior lição de uma traição é. A maior lição. Isso, aquilo, qual é, tipo assim, o que você consegue extrair de melhor de uma traição, né? Alguém te traiu. Isso te gerou uma experiência. Me gerou uma experiência de não andar mais com essa pessoa, não odiá-la, né? Orar por ela, mas também não deixar mais entrar dentro do seu ambiente. Não deixar essa pessoa viver mais os meus passos, viver a minha vida, ou seja, andar junto, estar nas agendas, estar na mesa. Porque quando a Bíblia diz lá no salmista, no Salmo de Davi, que quando o Senhor prepara a mesa, ele prepara a mesa para quem? É, Ele não prepara a mesa para inimigo, ele prepara a mesa para o inimigo assistir. E nós vamos sentar na mesa e participar dela. Então, tem pessoas que não podem participar da mesa. Participou da mesa, o exemplo foi Jesus, os 12, né? Que Jesus foi traído ali. comia do pão, né? Foram Judas. amigos de Jesus. Comeram com Jesus, viram os milagres que Jesus fez. E traiu ele. Então, nós seres humanos vamos ser traídos o tempo todo com amigos. Nos dias de hoje está acontecendo muito isso. E eu falo para o meu filho, às vezes as pessoas às vezes falam bem assim, ô Ana Zacarias, por que você é de poucos amigos? Porque a Bíblia diz para não confiar muito no homem. Maldito, E sim em maldito o homem que Deus. confia no homem. Maldita o homem que confia no homem. Então, confia desconfiando. Entendeu? Lucas, você tem essa bagagem toda também, né? A maior lição da traição, O Pra meu mim. filho, há uns 4, 5 anos atrás, teve um pastor que era muito amigo dele, né? E esse pastor, ele comia dentro da casa dele, dormia dentro da casa dele, traiu o meu filho feio. Até eu senti a dor da traição. Até eu acho que eu senti. contei aqui, né, da última vez, né? A depressão, a parte da depressão. Sim, que Mas você... a maior lição da traição que eu tiro é que a traição, ela revela o traidor. Ela revela o traidor, mas não muda o caráter do traído. Você pode perceber que quando Judas traiu Jesus, ele já sabia que ele ia o trair. Mas isso não mudou nenhuma ação e nenhuma atitude de Jesus. Jesus chama ele de amigo. Você está entendendo por quê? Porque a traição não muda quem está sendo traído. A traição muda o traidor. Isso daqui é interessante porque tem muita gente que nesse exato momento está passando por um período de decepção porque foi traído por alguém. Mas você pode perceber que a traição não muda o seu caráter. A traição muda o caráter do traidor. É forte, né? A traição muda o caráter do traidor. Essa aí é interessante. Forte, né? O traído tem um ganho também nisso tudo, que acho que é a experiência, né? Porque quando você é aquilo, se quebrar, aquela história da confiança, né? Quebrou a confiança uma vez, ela nunca volta a ser a mesma. Isso significa que você ganha uma maturidade e uma experiência, né, em relação a amizades, pastor. Sim. Os maiores motivos de depressão no mundo, o primeiro maior motivo de depressão é a dor do luto. A pessoa que perde alguém que ama.
O segundo é a traição. Seja no cônjuge, ou seja numa amizade. A traição é uma dor terrível. É uma dor Dói muito. terrível. Dói demais. E muitas pessoas que estão nesse exato momento passando por isso, talvez adquiriu a depressão por conta de uma decepção, de uma traição. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa com a dor, André. Olha que forte. Eu descobri que o agricultor, quando ele quer fazer a árvore produzir fora da estação, sabe o que ele faz? Ah, tô curioso. Ele pega um machado e ele começa a cortar a árvore. Ele começa a machucar a árvore. A árvore pensa que ela vai ser cortada. E o que ela faz? Para não morrer, para não ser cortada, ela vai e produz um fruto fora da estação. Então, o que a dor faz? A dor, ela acelera o processo. A gente não cresce, escuta isso, no sorriso, no churrasco, na alegria, na bonança. A gente só cresce, a gente só amadurece em meio à dor. As pessoas só prosperam, só crescem. A ostra, ela só produz pérola se ela for ferida. Uau. Então, se a gente compreender que a dor, a traição, ela é necessária. Eu falei isso esses dias no meu Instagram, que a dor, ela é necessária, porque a dor nos amadurece. O que talvez eu levaria 20 anos para aprender, eu aprendi com a dor da traição. Você amadurece. A dor da traição acelera o amadurecimento. E para você, mais uma vez, eu estou liberando a palavra para o povo, tá vendo? Para você que está vendo esse podcast e está passando por uma dor, a dor da traição. Assim te diz o Senhor, essa dor não é para a tua morte. Essa dor vai acelerar o processo. Se prepare para viver algo novo. Muito Forte, né? Uau. A dor, vocês estão sentindo aí, vocês estão pegando esses insights, tudo isso é uma coisa que faz muito sentido, porque a dor, todo mundo quer fugir dela. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dor, mas é real. Desde quando eu me machuquei, dali eu fui outra pessoa. Dali em diante eu me tornei outra pessoa. Sério? É. Você também passou? Sim, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente, porque a dor, ela te faz querer evitar ela. Quando você sente a dor, você fala, não quero sentir isso nunca mais na minha vida. Aí você se torna uma pessoa que toma cuidado com aberturas, com relacionamentos, com amizades, porque a dor te forjou. E dentro desse próprio assunto que é acerca de relacionamento, como que foi? Você chegou a crescer com o seu pai? Qual foi a participação do seu pai na sua vida? Meu pai. Então, o meu pai, ele foi muito ausente. Meu pai, Ele foi ausente. o meu pai, ele foi ausente porque ele era muito mulherengo, né, mãe? Então, tiveram filho com outras mulheres, então ele não conseguiu administrar em si os filhos que ele teve, né? Assim, ele tentou aproximação, mas depois saiu de novo da aproximação. Mas eu cresci com a ausência do meu pai, né? E também tive um péssimo padrasto. Péssimo padrasto. E foi o resultado da gente ter se desviado da igreja, né? Eu, meu irmão, minha irmã. Foi a conduta do meu padrasto. Vamos lá. Outra coisa também. Os meus avós também que ajudaram, né? Meu avô e a minha avó ajudou quando meu pai era ausente, né, da gente. E a minha mãe também criou a gente. Então, eu fui criado praticamente pelos meus avós e pela minha mãe. Então, não tive ausência de pai, né? Não tive a ausência ali de pai. E eu acredito, o André, que a ausência de um pai é muito ruim para um filho. O filho que não tem a figura paternal dentro de casa, uma autoridade, ele fica vulnerável, entendeu? E a gente cresceu assim. Eu cresci, os meus irmãos, sem a figura de um pai, que até eu tive que passar por um processo de cura interior ali, por conta disso, né? Da ausência de ter um pai. Por isso que hoje eu amo
as minhas crianças, Porque você, porque eu tive a é, falta de você um pai. entende o quanto a falta é prejudicial. E como foi para você, pastora, ter essa questão de os seus filhos tiveram, né, um pai ausente? Não foi fácil, tá? Mas eu fui a mãe e fui o pai deles. Trabalhei, criei, tá aqui hoje, valeu a pena. Valeu a pena pagar o preço de ter os meus 3 filhos, mesmo sozinha, criando eles na ausência do pai. E foi doloroso, né? Porque Foi muito doloroso. não, eu penso, por exemplo, que é uma figura assim muito em alta no Brasil, né? De mulheres que cuidam da casa sozinha sem o homem. É porque né, eu Teve vivi. uma crescente, né? Teve uma crescente muito. Eu vivi a época da venda dos CDs. Sim. Né? Então eu criava os meus filhos com a venda dos CDs, mas teve momentos também difíceis, como o Lucas acabou de falar aí, difíceis que nós passamos, mas Deus, ele não deixa um justo desamparado. E nem a sua descendência de garoto. Isso. Cara, isso é forte. Porque eu olho eu tô vendo uma guerreira aqui na minha frente. Porque eu fico pensando, assim, às vezes tentando decifrar o quanto chorou, o quanto sofreu, o quanto pastou demais nessa vida por estar sozinha, sem o esposo. Claro que Deus Sim. sempre esteve ao lado. Mas não é uma missão fácil. Faz falta, né? Faz falta de uma cabeça da casa, de um homem, né? Mas não teve presente, mas Deus esteve presente, Deus me deu força para me vencer e criar eles. Na presença de Deus, como muitas mães hoje, talvez tá criando seus filhos, tá sendo o pai e a mãe. Seja valente, não desista. Deus vai te dar força para você vencer. Deus não vai deixar faltar na sua mesa. Essa é a pastora Ana. Esse é o nosso Youngcast. E assim, você se inscreve no canal, não perde por nada esses conteúdos. Os cortes também, a gente disponibiliza os cortes lá no TikTok, no Instagram, que aí você consegue acompanhar, saber os melhores momentos da entrevista lá no Instagram. Então é legal você acompanhar, tá bom? Agora, Lucas, fala pra mim, cara, Hoje você é um cara que está pregando no Brasil inteiro e você conhece, vai em muitas igrejas. Você funciona hoje como um termômetro, você sente ambientes. Então, frequentando várias igrejas, pregando em diversas denominações. Qual é o sentimento que está hoje em relação à igreja? Você sente que a igreja ela já acendeu a luz de alerta em relação à volta de Cristo, dados os acontecimentos atuais que acontecem no mundo? Hoje nós podemos dizer que nós temos uma igreja que está em alerta, está acordando de fato, assim como aquelas virgens, né? As virgens, 10 virgens. isso, as 10 virgens. A gente pode dizer isso, ou você sente ainda que tem muita gente que está desligada, que não pegou o fio da meada e continua desatento aí nesses últimos dias Eu acredito, aqui na Terra? eu acredito, André, uma boa pergunta. Eu acredito que falta ainda, falta uma coisa da igreja, que é a união. A igreja não tem essa união, né, por conta das questões de ministério, né? Cada ministério tem uma forma de trabalho e eu acredito que a gente precisa se unir mais, porque o relógio está para bater meia-noite. Já está. A gente já está bem perto da volta de Cristo. Eu não sei se vai ser nessa geração ou na outra. Eu fico com essa dúvida, cara. Às vezes eu acho que vai ser nessa Eu acha também que vai ser creio que nessa? vai ser nessa geração. Cara, porque é muito real, né? Eu Os posso, sinais. eu posso responder a pergunta que Pode, fez para o pode. pastor Lucas? Pode, mãe. A igreja ainda não acordou. A igreja ainda não acordou. A igreja está adormecida. É porque a Bíblia diz que todos, não foram só as que não tinham azeite que dormiram, foram todas as, né? Todas As 10 virgens. eram as virgens. Sim. As 10 dormiram, Dormiram. entendeu? Então precisa esse A despertar. igreja tem que acordar
para o relógio que está em Israel. Está acontecendo o sinal. Nós estamos vivendo a era apocalíptica e muitos não estão acreditando que Jesus está voltando. A terra está sentindo dores, a terra está sofrendo e a humanidade ainda não acordou para a volta do rei. André, eu não sei se você percebeu, a Bíblia diz que nos finais do tempo, os tempos se abreviariam. Sabe o que é isso? O relógio, o tempo hoje passa Tá muito acelerado. rápido. A gente já está praticamente no final do ano. Piscou, a gente estava na virada. Sim, verdade, O verdade. tempo está passando muito rápido. Porque a Bíblia diz que nos finais do tempo, os tempos se abreviariam, ou seja, a hora iria passar muito rápido. E está acontecendo isso. Todos os sinais estão apontando para a vinda. Mas eu vou falar um negócio. Antes disso tudo acontecer, Deus vai fazer um avivamento. E eu acredito que esse avivamento vai começar no Brasil. Eles falam que o Brasil Você acredita que antes da vinda de Cristo, então, vai vai acontecer o avivamento? um avivamento muito grande. E esse avivamento vai acontecer aqui no nosso Brasil. O Brasil é o país onde Deus escolheu para reavivar todos os outros países que estão em decadência, como a Europa, como os Estados Unidos, como os Sim. outros países, né, da América Latina, que passaram um avivamento e hoje esfriaram. Tem países, por exemplo, da Europa, que onde era a igreja, hoje são bar. Virou bar. Virou bar. Boate. Então, durante a semana é culto e no final de semana é boate. Você tem noção? O povo esfriou. Então, eu acredito que Deus separou a nossa nação para reavivar daqui do Brasil. Ouça o que eu estou falando. Daqui do Brasil, Deus vai levantar grandes avivalistas que ele vai espalhar para os 4 cantos da terra e vai trazer um avivamento muito grande. Pode crer nessa profecia que é algo muito forte de Deus. Vai acontecer um avivamento muito grande e vai começar aqui no Brasil. Vai começar aqui. Deus restaurou a era profética. Você pode perceber que uns anos atrás, você pegou a época dos pregadores. Você pegou Na a época época. do DVD, sim, sim. Agora Deus está levantando os profetas novamente. Deus deu essa dádiva aos profetas. Porque os profetas, eles são conectados direto com Deus. O sacerdote, ele é responsável em levar o povo até Deus. Só que o profeta, ele leva Deus até o povo. Então, Deus restaurou de novo o profético. E está começando aqui na nossa nação. Vai acontecer algo muito grande. Ó, que dia é hoje? Hoje é dia 26, é isso? 26 de outubro. De outubro. Grava o dia de hoje. Assim como o sol se põe, grava o dia de hoje. Vai acontecer um avivamento muito grande nessa nação. Você vai ver surdo falando, ouvindo. Você vai ver mudo falando. Você vai ver autista entregando revelação. Você vai ver criança entregando profecia. Vai acontecer um avivamento muito grande nessa nação. Ouça o que eu estou falando aqui, ó. Arrepiou E eu estou aqui. arrepiado só de Boa. falar. Vai acontecer um avivamento muito grande nessa nação. Vai acontecer. E isso Vai acelera começar a aqui. vinda. Vai começar aqui. Aí depois vai acontecer. Ó, por exemplo, a gente sabe que atualmente ocorre a guerra entre Israel e o Hamas, que é da história que a gente conhece muito bem, que é quando Sara, por ser, né, já avançada de idade, ela fala: Abraão, eu não vou conseguir te dar um filho, então deita com Agar e Agar vai gerar. E aí nasce Ismael. Só que depois que Ismael nasce, a Sara, ela concebe, ela dá à luz e vem Isaac. E aí tem a separação, que é quando o Abraão ele despede, né? Ele fala para ela, fala: olha, pega Ismael e sai da minha casa. E ela vai. E isso gera o atrito que a gente conhece hoje. A gente vê hoje que a guerra é a relação entre Israel e o Hamas.
Só que a gente sabe que Israel é o termômetro do É, o mundo. termômetro do mundo tá lá. Eu tive Israel agora, em Tudo, março. tudo que acontece lá já dá sinais pra gente. Por isso que eu particularmente, eu acredito que essa é a geração, cara. Eu também creio que essa é a geração. Nós somos a geração do arrebatamento, né? E por isso que eu digo, a igreja se prepare, porque pode ser a qualquer momento a volta do rei. Na sua visão hoje, se acontecesse isso, como que estaria a situação atual da igreja? Olha, eu talvez vou até apanhar aqui, mas não tá boa não. Não tá nada Eu legal? tenho cantado por muitas igrejas também, tenho pregado por muitas igrejas também, conversado com muitos crentes, e eu digo que se Jesus voltasse hoje, ia pegar muito de surpresa. Pensando que eu subir, vão ficar muitos crentes por aí. Uau. Mas Deus ainda, então, conforme o Lucas falou, eu achei interessante. Há um último avivamento. Então, essa seria a última oportunidade de Deus, especificamente aqui para o Brasil. André, Mas se você olhar pelo livro apocalíptico, já está se cumprindo as profecias. André, em todo momento que a gente está falando aqui, todo momento que a gente está falando, eu tive uma visão aqui de Deus. Não é nem sobre o que a gente está falando aqui, é outra visão. Quando eu olhei para você, eu via você, era como se fosse um auditório e muita gente. Eu não sei o que você está planejando na tua vida. Eu não sei, mas era como se Deus colocasse nas tuas mãos um projeto que você vai ajudar muita gente a ser próspero, a crescer financeiramente. Eu não sei o que você está pedindo a Deus, eu não sei nem o que é. Mas quando eu olhei para você, eu não via você aqui não, nesse estúdio aqui só não. Eu via você diante de um auditório. Como é que é o nome aquele quadro que a pessoa escreve com as folhas grandes, quadradas? Tipo um telão de LED. Como é o nome, produção? Aquela folha, A produção falou ali o aquela nome. folha que você vai virando, você vai escrevendo, não é um quadro em si, é quadrado e tem várias folhas, você vai escrevendo ali. Eu via você num auditório Meu para Deus. muita gente, e era muita gente. Eu não sei o que você está planejando no teu coração, eu não sei qual é os projetos que você tá fazendo, mas Deus vai fazer algo na tua vida muito grande, tá? A tal ponto de que você vai ter que viajar o oceano, ter que ir lá na América voltar, vai ter que ir na Europa voltar. Deus vai criar algumas conexões para a tua vida. Estou falando aqui, ó, todo arrepiado. Eu estou vendo você indo lá e voltando, indo lá e voltando. E você de frente desse auditório, muita gente. Vai ser algo que vai revolucionar não só a tua vida, mas como a vida de muita gente. Pode tomar posse que é de Deus. Eu não brinco com revelação. Pode tomar posse que é de Deus. Cara, eu recebo, eu recebo. Isso é de Deus mesmo. Eu, ultimamente tenho pensado muito em como eu posso ser mais eficiente no sentido do que eu faço. Eu tenho esse pensamento, como eu posso ser mais eficiente? Se eu chego em algum lugar hoje, como eu posso ir além? Como eu posso ajudar as pessoas e criar algo que seja bom para todo mundo através do que eu faço? E ultimamente eu tenho pensado muito nessa questão de mentoria, eu tenho pensado muito nessa questão de auxiliar as outras pessoas a fazerem comunicação, a se comunicarem, a prosperar através da comunicação. Isso, cara, é só confirmação. Isso é só confirmação. E Glória eu a creio, Deus. porque eu sei que muitas profecias que você entregou, eu sei que aconteceram e estão acontecendo. Como, por exemplo, teve um vídeo que você publicou que você estava na igreja. Você vai lembrar qual que é? Você estava na igreja e você revelou para uma mulher que o filho dela, naquele instante ou naquele dia, tinha sofrido um acidente de carro. E aí Deus usou você, e foi um dos vídeos assim que eu vi. Eu falei, cara, o Lucas é diferenciado. Esse cara, ele não é um cara que tá de brincadeira, ele é realmente diferenciado, porque a profundidade do que você entregou é algo assim muito muito particular.
Porque a gente sabe que hoje em dia a crescente, é como você falou, estão vindo muitos profetas, mas nem todos são verdadeiros. E você identifica o verdadeiro pelos frutos. É verdade. É pelos frutos que você identifica. E, cara, isso que você falou é algo que faz todo sentido, é algo que eu já venho pensando. E eu quero dizer que é realmente Deus na sua vida, Ó, cara. Deus me usou pra minha mãe ano passado, né? Ano passado. Ano passado. Eu tava. Como é que foi? Ele estava numa agenda lá em Macaé, na minha cidade. Ele não sabia que eu estava fazendo exames no ginecologista. A ginecologista, eu fiz o exame e veio um câncer. Ele não sabia, e nem eu sabia também que era um câncer. Era um caroço. Já estava um caroço. Metástase. E, de repente, eu estava lá nessa agenda com ele, e ele disse assim: mãe, me dá a sua mão aqui. Hoje eu posso ser o teu filho, mas aqui eu sou como pastor e estou como profeta. Eu quero profetizar na tua vida que Deus está repreendendo uma enfermidade de câncer da senhora. Deus está te dando livramento de morte. E quando foi no mês de novembro, dia 9 de novembro, eu tive essa cirurgia, retirei, né, essa enfermidade. Dia 9 de novembro se cumpriu a profecia do Lucas, quando foi fazer esse exame realmente. Tava. Estava. Não, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. E assim, meu Deus, ele não sabia de nada, porque eu não falei para não preocupar meus filhos, Sim. né? Aí ele não adianta, quando a gente quer esconder, Deus, ele fala. Deus não é fofoqueiro, mas ele revela. Agora, vamos lá, Lucas e pastora, para a gente encerrar, eu sempre gosto de encerrar uma programação levando algo para as pessoas. Eu queria que vocês fosse boca de Deus para quem está assistindo agora, que você fosse profeta para esse tempo, para quem tá nos assistindo agora. Olha, antes de eu estar encerrando, eu queria só liberar uma palavra na área sentimental para você que está vendo esse vídeo e está com um problema na área sentimental. Vou te dar 2 conselhos. O primeiro conselho é: não confunda amor com carência. São 2 sentimentos totalmente diferentes. A carência é um sentimento passageiro e o amor é um sentimento vitalício. Então não confunda carência com amor. Muita gente, André, se envolve, sai de um relacionamento, entra em outro por carência. E quando esse sentimento passa, você acaba ferindo aquela pessoa. Porque você saiu de um relacionamento, você está ferido também, não está curado ainda. Então, a palavra de Deus para a tua vida é: se cure primeiro, se trate primeiro dessa ferida. E o segundo conselho é: não tenha como influência casais de internet. A gente está tendo um problema muito grande na internet. Que todo mundo vê, não, ali é perfeito, né? Legal. E os casais estão terminando, do nada separa. Aí você, meu Deus, eu era meu espelho. Não, o espelho para mim é casal que tem 50 anos de casado, que nem tem seguidor na internet. Então, você tem que colocar como exemplo aqueles casais idosos que passaram por todas essas eras e estão juntos. Então, o segundo conselho é: não tenha como influência no teu casamento casais de internet, tá bom? E para mim finalizar, a palavra de Deus para a tua vida hoje é: não desista dos seus sonhos e projetos. Olha, você está enfrentando um vale muito grande, mas assim te diz o Senhor: você vai sair desse vale, você vai sair dessa cova, você vai sair desse caixão, vai se levantar e vai dar a volta por cima. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para o povo. E já quero agradecer por esse convite. E da próxima vez eu quero trazer minha esposa aqui para ela contar. Não, você sabe que já é de casa, né? Daqui a pouco vai ter que ser assim, ó, Young Cast com André Mendes e Lucas Gabriel, mano. Você é Vou de começar casa. a trabalhar aqui com o André e mãe. Pastora, fica à Forte. vontade. A palavra final que eu quero deixar aqui, eu quero agradecer, né, Amém, o meu meu amigo. E o filho. André é bonito, né, mãe? O André, a esposa dele, que falar isso. Ela é piada, né, Lucas? Ela é terrível. O André, né, é bonito, com todo respeito. Eu quero senhora é uma mãe. agradecer o André, agradecer o meu filhão, esse estudo lindo aqui, e dizer para você que está nos assistindo
que a palavra do Senhor diz é: não temas, não temas a traição, não temas, não tenha medo. E levanta dessa luta, bate a poeira e vai e vença, porque Deus é contigo. Então nós aprendemos aí nesse AlphaCast, no estúdio AlphaCast hoje, diretamente aqui do YoungCast, a importância de não desistir, é algo que a gente sempre bate nessa tecla. Você não deve desistir, você deve prosseguir sempre em frente, jamais parar por motivo algum, porque isso é algo que é fundamental para o segmento da nossa vida e da nossa fé. Quero então aqui agradecer, muito obrigado meu amigo Lucas Gabriel, pastora Ana. Lucas, fala das suas redes sociais aí, e hoje como é que tá a sua agenda? Vai estar por onde? Hoje eu vou estar em Santo André. Eu esqueci o nome da igreja. Mas é em Santo André, né? É Santo André. Santo André. Eu vou... minhas redes sociais, vamos lá. Lucas Gabriel Oficial 1, meu Instagram. Em nome de Jesus, até o final desse ano, eu vou bater 400 mil seguidores. Ah, bate rápido. Engajamento que você tá, pô. YouTube também, Lucas Gabriel Oficial 1. TikTok também, Lucas Gabriel Oficial 1. Só você colocar lá, Lucas Gabriel Oficial 1. Segue a gente lá, em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar aqui, ano que vem eu vou fazer as turnê internacional, né? Sim, já começa ano que vem, né? Ano que vem. Porque eu tô gravando... eu tô gravando um EP, DVD ao vivo. A gravação vai ser agora mês que vem. E eu vou lançar em janeiro, tá? 5 músicas, 4 autorais e uma sequência aí de Corinho de Fogo, raiz. Tá bom? Isso é legal, hein? Então, ó, quem quiser as redes sociais é Lucas Gabriel Oficial 1. Né, pastora? Isso. Então é isso aí, esse foi o nosso YoungCast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus abençoe. Foi?